Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente, que tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia já está aberta aqui e hoje nós temos um personagem muito interessante que quero compartilhar com todos vocês. O nosso programa, ele traz sempre algo que vem assim, queimar, fazer arder o meu coração, e é exatamente sobre esse trechinho que eu gosto de bater, eu gosto de comentar, eu gosto de falar um pouco mais. Mas então vamos, ao que interessa. Traz para mim quem será o personagem de hoje. No início eu não acreditava naquele que cresceu junto comigo. Eu vi os seus milagres, eu ouvi as suas palavras cheias de verdade e autoridade. Eu confesso que, como irmão, eu tive algumas dúvidas, algumas resistências, mas depois da sua morte e também da sua ressurreição, tudo em mim mudou. Eu passei a segui-lo com toda a minha vida, com toda a minha fé, e eu até escrevi uma carta para alertar sobre os falsos mestres que enganavam a todos. Eu ensinei o povo a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Exortei todos a permanecerem firmes no amor e na misericórdia. Prazer, sou Judas, irmão de Jesus. Bom, agora não é mais segredo para ninguém, né? O nosso personagem de hoje é Judas, mas não o Judas Iscariote. É o Judas, o irmão de Simão, o irmão de Tiago, isso, tá? Então é sobre ele que nós vamos falar, né? E mais do que isso, eu quero retratar exatamente a postura desse homem. Um homem bom, um homem de Deus, esse Judas, irmão de Jesus, da Bíblia Sagrada, mas que a princípio, não só ele, como todos os seus irmãos, inclusive as irmãs, a Bíblia Sagrada relata que eles não criam muito não. Sabe aquele ditado, né, como o povo fala? Profeta de casa não tem honra. É sobre isso que eu quero falar aqui, né? Mas que você precisa ter uma postura, né, de homem de Deus, de mulher de Deus, e levar, né, o seu chamado adiante. Porque Jesus aqui, né, ele estava ali com o chamado, executando, exercendo, em pleno exercício do ministério dele, curando, libertando, renovando, transformando, né, fazendo a obra de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Nós também precisamos viver o nosso chamado, praticar o nosso chamado sem olhar para os lados, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. É ele quem vai te ajudar, é ele quem vai, né, realmente lhe dar toda a capacidade, sabedoria. E mesmo sendo o nosso personagem hoje, o Judas, eu não tenho como falar dele sem antes falar do que ele, né, a visão que ele tinha com relação ao seu irmão Jesus. Porque era mais ou menos assim. Sabe quando uma família, né, dentre elas, um não torce pelo outro? Ou mais ou menos assim, né? Um irmão quer ver o outro pelas costas. Ah, pastor, isso não é irmão de sangue, né? Sangue de Deus, né? Sangue de Cristo, não. Não, é irmão de sangue. Porém, é aquela chamada, né, ponta de inveja, é uma prepotência, é um orgulho, é uma disputa entre os irmãos, quando, na verdade, nós só devemos, né, viver e nos submeter à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, né? Judas, logo depois que ele entende, né, o chamado do seu irmão, ele passa a acreditar realmente em tudo que estava acontecendo. Porque pelo relato, você vai observar que nenhum deles pareciam crer, acreditar, né, naquilo que Jesus carregava, levava consigo, que era o ministério dele. Às vezes você também, né, tem um chamado e há quem diga, mas você é louco, você vai deixar a sua profissão, você vai deixar o seu cargo para viver no Evangelho? O que você vai ganhar com isso? Olha, eu sou prova viva, né? Porque hoje eu estou ministrando a palavra de Deus, mas antes fui quase uma substituta de um cartório chamado Cartório de Registros e Notas, né? RGI, Registros e Notas. Mas o Senhor me tirou dali com mão forte. E ninguém cria também, ninguém dava crédito. É como se Jesus, né, ele chamasse a atenção de todos, mas não dentro de casa ele não era bem visto. Vamos à palavra de Deus. Eu estou com a referência de Marcos, o capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim:
Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Olha ele fazendo o trabalho, né? A missão dele, cumprindo o chamado. E muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe que lhe é dada, né? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí começou, né? Da onde vem essa sabedoria? Como, né? Da onde vem essas maravilhas? Como é que ele faz tudo isso? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, eu quero falar sobre isso aqui, mas como, né, vai ficar assim meio inacabado, porque nós estamos no primeiro bloco, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um break agora e daqui a pouquinho estamos de volta para ver um pouco mais sobre isso, porque é sobre ele, o Judas, que eu estou falando e quero falar. Até daqui a pouco. Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente, e hoje estamos com um personagem chamado Judas, ressaltando que não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu o mestre, né, o Salvador, a Jesus, não, mas é Judas, irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. E eu estou na referência hoje de Marcos, capítulo 6, aonde ressalta exatamente que Jesus foi pregar em Nazaré, e foi rejeitado pelos seus. E é sobre isso que eu estou trazendo hoje a revelação, a luz da palavra, porque muitos, né, acabam sendo rejeitados por terem optado, né, de fazer ali a vontade de Deus, de viver ali o evangelho, de praticar a justiça do Senhor, de estabelecer ali a palavra, o mandamento. E aí vem a crítica, vem as acusações, vem as afrontas, pessoas que não concordam, pessoas que acham que as coisas precisam ser, né, tudo ali na questão do dinheiro, né, vai receber quanto, vai ganhar o que com isso, quando na verdade não é sobre isso, não é nada disso. Pelo contrário, esse homem, quando ele interpreta, ele entende que o ministério do seu irmão Jesus era algo muito, mas muito importante e muito, né, interessante. A Bíblia relata que ele, na sua compreensão, ele então abaixa, né, aguarda e começa a se estabelecer segundo o que realmente, né, Jesus foi chamado para realizar ali naquela cidade. Então a Bíblia diz aqui em Marcos, capítulo 6, versículo de número 2, que chegando o sábado, ele passou a ensinar na sinagoga. Jesus, né, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo que, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas ficaram perplexas. Por quê? Porque conhecia ele como filho de Maria e de José, né? E a Bíblia diz aqui no verso 3, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas ficaram meio tipo, mas como é que pode? Esse aí não é o filho de José e de Maria? Como é que agora está fazendo tudo isso, né? Tantas coisas boas, quantos sinais, né? Ou seja, as pessoas realmente não compreendem como é feita a obra do Senhor em nossas vidas, né? Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não tinha honra entre os seus. Às vezes eu estou falando aqui, estou pregando para pessoas que não estão tendo a honra dos seus pais, dos seus irmãos. Isso tem te entristecido. Ei, querido, quem te chamou foi o Senhor Jesus. Então olhe para Ele e seja iluminada. Olhe para Ele, autor e consumador da sua fé. Não olhe para os lados, porque o que te chama capacita.
E no final das contas, da história, todos vão dar o braço a torcer e vão saber que há Deus em Israel, que há Deus na sua vida. Olha o que diz o versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha só, mas por conta do quê? E a Bíblia diz, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aqui está falando de Jesus, mas por que Jesus não pôde operar das maravilhas dele ali naquele ambiente? Porque haviam pessoas incrédulas, inclusive a família de Jesus. Existem talvez, familiares que ainda não são pessoas que acreditam, dão crédito à pregação do Evangelho. E por isso você acaba se ferindo, se machucando, se ofendendo. Não se oprima, não, mas de maneira nenhuma, porque no final, até o Judas que não cria no seu irmão, passou a crer, né? Então, quero chamar agora como é que seria um Judas nos dias atuais, um Judas nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Sou advogado e tenho um escritório no centro da cidade, que cuida de processos jurídicos nas áreas trabalhistas. Eu, sempre que tenho oportunidade, eu ajudo algum cliente que talvez não pode pagar naquele momento, e eu faço isso porque essa é a minha parte, eu gosto de ajudar os outros de alguma maneira. Mas um bom exemplo disso mesmo é o meu meio-irmão, que faz parte de uma organização que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade. Ele é um líder comunitário e começou um grande movimento que tem alcançado muitos necessitados nas suas maiores dores. E ele faz isso com o intuito de ajudar. Só que no começo nós não acreditávamos muito nisso. Nessas afirmações que ele dizia, que talvez faria um grande trabalho e ele estava numa grande obra. Nós achávamos que ele talvez estava fora de si e tentávamos fazê-lo mudar de ideia. Talvez arrumar um emprego, fazer uma faculdade, viver a sua vida. Só que no final nós entendemos que tudo que ele dizia, de fato, era real. Prazer. Eu sou Judas, irmão de Jesus, nos dias de hoje. Bom, de volta, né? Então, como vocês puderam observar, assim seria o Judas nos dias atuais, nos dias de hoje. Mas fica aqui a minha palavra efeito para todos vocês. Pastora, qual seria? Independentemente se você tem um Judas na sua casa, um irmão que não torce por você, ou que não confia em você, ou que não admite quem você é, ou que muitas das vezes age por incredulidade ou falsidade ou por desconfiança ou algo semelhante, não deis ouvido a outras vozes, a não ser a voz suprema que vem de Deus, que vem do alto. Essa é a verdadeira voz que você deve obedecer e se sujeitar. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!